Como é que a sociedade brasileira poderia se preparar para enfrentar momentos de crise? Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos todos. Palavrão hoje visita o professor Jorge Luiz Prado. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo ótimo. Joia! Olha só, gente, preocupado sempre em produzir conteúdo de qualidade, atrelando aí a propostas de redação, palavrão, língua e texto, tudo isso que a gente pode discutir e trazer para as nossas vidas. A gente está conversando um pouco com o Jorge, principalmente porque no ano passado, quando o Enem fez a segunda aplicação, gente, da edição 2018, e pediu, professor, na proposta de redação, para que os estudantes discutissem como é que a sociedade brasileira poderia se preparar para enfrentar momentos de crise, teve muita gente que ao fazer essa redação disse, nossa, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso, ou ainda, né, o que é que a sociedade, que o indivíduo, que cada um pode fazer nesses momentos. Então, nada mais justo, pessoal, pensando, ativa o sininho de notificação, sempre que tem um palavrão novo aí, você fica sabendo, persegue a gente em todas as redes, como diz o Shibata, né? Nada mais justo do que a gente perguntar para o especialista no assunto, na área de finanças, né, professor Jorge? E na área de finanças, eu diria também em matemática financeira e em outras questões que atrelam muito hoje, gente, o comportamento do indivíduo, da sociedade em relação ao dinheiro. E de uma maneira muito didática. Professor Jorge, assim, pensando nesse cenário de crise, é um cenário novo para começo de conversa? É uma primeira vez que a gente enxerga isso? Eu fico imaginando um aluno de 16, 17, 18 anos, de repente olhando, ele sempre ouviu de certo da família, no noticiário a palavra crise, mas ele parava, pensa e responder o que é crise. Ele olha para casa, será que eu tive crise dentro de casa nos últimos anos? Será que a família não me blindou? Será que de repente eu tive lá sempre a minha geladeira repleta de produtos? Será que eu passei por crise? Então é que nem risco. As pessoas se dizem que são avessas a risco, não gostam de risco. Mas quando eu pergunto na graduação ou na pós-graduação o que é risco, as pessoas têm dificuldade de responder. Né? Então, e o nosso país é especialista, né, em gerenciamento de risco, em gerenciamento de crises. Nós passamos por muitas. Eu fui pegar lá a capa da Veja de 1974, foi o ano que eu nasci. Né? Peguei lá, crise, recessão, desemprego, falta de dinheiro. Essa era a capa da revista quando eu nasci. Fico imaginando meu pai comigo nos braços, lendo essa revista, o que ele não pensou? Que animador, né, Jorge? Vou jogar o menino fora, mas não tem como sustentar. Né? Ainda ele fez mais 2 depois ainda. Puxa vida, corajoso. Corajoso. Aí eu peguei a capa de 10 anos depois, 84. Crise, recessão, desemprego, falta de dinheiro. Por que ficamos devendo tanto? Roteiros para sair do buraco. Essa é a capa da revista. Peguei a capa de 94. Crise, recessão, desemprego, falta de dinheiro. Mas essa capa foi de junho de 94. Em julho, foi a chegada do Plano Real. O Plano Real está completando 25 anos. Convertemos 2.750 URVs em uma única unidade monetária de real. Com R$1, no dia 1º de julho de 94, a gente comprava 5 pãezinhos, 1 litro de leite e um tablete de margarina. Nossa. Com R$1. O que a gente compra com R$1 25 anos depois? 1 litro de leite? Não dá mais. Tablete de margarina? Não dá mais. Um pãozinho, 2 pãezinhos? Talvez. O que aconteceu com o nosso dinheiro? Desvalorizou? Desvalorizou. O efeito da inflação. Corroeu o nosso poder de compra. Qual que era a inflação de 93, um ano antes do Plano Real? Foi quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. Comecei antes do Plano Real. Foi de 2.300%. Nossa. Nossos alunos hoje, quando um menino que está fazendo Enem, ele não tem ideia, ele viu isso no livro, mas ele não passou por isso. O que era pegar o salário, conversa com seu pai, com seu avô, o que ele fazia com o salário no dia 10 de todo mês? Pegava o salário e corria para o supermercado. Estocar comida. Na linguagem do mercado financeiro, o que ele estava fazendo? Hedge, protegendo o poder de compra. Só que o Plano Real chegou, nós estamos há 25 anos com o Plano Real, e muita gente não entendeu a moeda. Continua consumindo que nem a gente consumia na década de 90, antes do Plano Real. Pensando nessas questões, Jorge, olha só, quando a gente diz assim, como é que a sociedade pode se preparar para momentos de crise, significa que, por exemplo, a gente está vivendo um momento de crise, a gente tem mais de 13 milhões de desempregados hoje no Brasil. E né? 63 milhões de pessoas inadimplentes. Inadimplentes. Então, veja, é um cenário, como é que a gente faz individualmente para pensar? A gente conversava um pouquinho antes, mas pensar assim,
É economia? É poupança? Como é que a sociedade individual e coletivamente pode reagir? É empreender? Se fala muito em educação financeira hoje, né? E a gente conversava também pensando assim, olha, a gente ouve tanto a respeito, mas parece que a gente não se reeduca ou não se educa. Como é que é isso numa sociedade emergente, numa sociedade em desenvolvimento como a brasileira? Nossa sociedade ainda é muito mais voltada para o consumo do que para a poupança. Então, muitas pessoas, muitas famílias ainda estão com aquele pensamento, eu tenho que pegar o salário e correr e gastar que nem eu fazia há 30 anos. Não, hoje eu posso ir 5, 6, às vezes 10 vezes por mês ao supermercado e muitas vezes vou encontrar o produto lá com meus preços similar, um pequeno aumento. Às vezes até em promoção, às vezes até mais barato, tem isso. Então, o brasileiro não poupa. O brasileiro poupa. Jorge, deixa eu te interromper, porque assim, essa história do poupar e do gastar, né, do consumir, sabe que às vezes eu tenho a impressão de que culturalmente a gente ainda associa muito poupar a como se fosse uma tristeza, como se fosse passar necessidade para guardar, sabe? Será que é isso também? Tem isso, porque na administração, quando dou aula de administração financeira, tem a pirâmide de Maslow, as nossas necessidades. Tem muita gente ainda que não supriu a necessidade básica muitas vezes. Como é que ele vai pensar num outro de eu poupar, guardar dinheiro no meu futuro, se de repente estou precisando comer, estou precisando pagar a faculdade, estou precisando trocar de carro, estou precisando viajar, né? Então o que ele considera o básico hoje? Então nós temos a nossa lista de necessidades e temos a nossa lista de desejos. E essa de desejos normalmente é muito maior, né? Então quando eu pergunto para as pessoas, você tem planejamento financeiro? Ah, eu tenho. Não tem, ela tem uma coluna só de débito e de crédito. Né? E a de crédito é muito menor do que de débito. Então ela gasta muito mais, ela faz o papel do contador, ela só registra aquilo que já aconteceu. Né? Nós estamos chegando no final do ano. Chega agora em dezembro, as pessoas querem viajar, querem férias, comprar presente de Natal, a gente entra no shopping, aquelas musiquinhas lá, Jingle Bell, deixa a gente emotivo, quer gastar. Só que em janeiro temos férias, fevereiro nós temos volta às aulas, março nós temos carnaval, tem IPVA, tem IPTU, abril, Páscoa, maio, Dia das Mães, junho, Dia dos Namorados, julho, férias, agosto, Dia dos Pais, setembro, feriado, novembro, Dia das Crianças, dezembro, a gente vira fora batizado, casamento, não tem dinheiro para tudo isso. E hoje a tecnologia nos permite, a gente vê o amigo viajando, a Cleusa está gerando férias, nossa, mas eu estou aqui poupando com o maior sacrifício, eu vou torrar esse dinheiro agora, vou aproveitar a vida. É legal aproveitar a vida, a gente precisa, só que a gente precisa começar a gastar bem. Não é parar, não é virar um tio Patinhas, virar um poupa. Não, é gastar bem. Ganho R$1.000, vou guardar 100, mas 900 eu vou torrar. Mas aquele 100 é qual o objetivo? Não deixo por nada. Depende, né? É para minha aposentadoria, é para trocar de carro. Então as pessoas começam a poupar sem objetivo. Se frustram porque elas não sabem por que estão guardando dinheiro. Na primeira oportunidade elas gastam. E vai ficar um cenário mais difícil a partir de 2020. Taxa de juros está caindo, vai ficar em 4, 4,5%. Quer dizer, eu vou guardar o dinheiro o ano inteiro para ganhar 4%. No curto prazo é desanimador. Mas coloca isso para um jovem, uma pessoa que tem ainda 40 anos para poupar, reserva, fazer uma reserva financeira para aposentadoria, ele usa a mágica dos juros compostos. Juros sobre juros. Quando você usa o cheque especial, você paga juros sobre juros. E quando você investe, você recebe juros sobre juros. Essa parte que a gente não está assimilando bem ainda. Né? Quando eu falo a parte mais óbvia, né? Gaste menos do que você ganha. Todo mundo sabe isso. A minha inteligência me diz isso. Né? E não importa se é família, se é uma empresa, se é um estado. O Rio de Janeiro estava quebrado. Qual que é a solução? Ou ele arrecada mais ou ele gasta menos. O que um pai de família tem que fazer? Eu vou ganhar mais ou vou gastar menos? Puxa, mas como que eu vou ganhar mais? O que você pode fazer nas suas horas, nos seus finais de semana? Esses dias lá na escola das crianças, precisava fazer um churrasco e queriam chamar um recreador lá para cuidar das crianças enquanto a gente fazia uma confraternização. Entramos na internet, achamos um casal lá, ele é personal trainer, ela trabalha numa empresa ali, e eles usam o final de semana para tirar um extra para recreadores. Então eles 4 horas lá, 2 horas, R$400. Eles fazem 2 eventos por dia nos finais de semana, então são 4 por final de semana, então dá 400, 800, 1.600 por final de semana. No ano, dá quase, no mês, dá quase R$7.000.
Só que às vezes as pessoas não querem abrir mão do cinema, do descanso, do lazer. Não é que vai fazer pro resto da vida isso? Por um período, por 1 ano, 2 anos, 3 anos, até eu conquistar aquele dinheiro de uma viagem, de uma casa, de um carro, da minha aposentadoria. Então você tem que ter objetivo. E essa parte mais óbvia que eu estou falando para você, que a tua inteligência diz isso, eu sei que tem que fazer. É o que a gente não pratica. Quer dizer, eu sei que tem que ir para academia. Sou sedentário, me matriculei. Mas desanima, no primeiro dia doeu, no segundo dia esfriou, e a gente acaba desanimando. Aí que tá o desafio. Olha que legal, Jorge, que coisa bacana, você está fazendo uma analogia, que é uma das estratégias argumentativas mais interessantes, mais inteligentes da gente pôr no texto, do seu comportamento em relação à academia. Se você faz uma analogia dessa, relatando a experiência, pessoal, que é uma experiência compartilhável socialmente, né? E pensando nisso de como as pessoas podem também se colocar em determinados períodos para angariar recursos e tudo isso, olha, fica um texto com experiência, né? Com estratégia argumentativa bem feita, e você mostra propostas de intervenção viáveis, que são ações individuais e coletivas. E vejam, o que é importante aí deixar claro também, né, Jorge? Num pedido como esse foi como é que a sociedade pode, né? Não houve um pedido de como é que o governo pode dar esse respaldo. Então é muito importante a gente dividir os âmbitos aí de responsabilidade, né? Essa história que eu peguei dos últimos 40 anos, lá, desde que eu nasci, nós tivemos governo de tudo que é cor. Laranja, vermelho, amarelo. Não foi um governo que... Claro que durante essas crises, muitas pessoas aprenderam a gerenciar, abrir um negócio. Vamos pegar 94, né? A poupança, teu pai ganhava 2.300% na poupança, no dia 1º de julho ganhou só 6% mais TR. Falei, epa, com esse dinheiro não vivo. Ele pegou esse dinheiro e fez o quê? Colocou na mão da tua mãe e falou, vai para Santa Catarina comprar roupa que vai vender. Quer dizer, porque a primeira vez a gente falava de empreendedorismo. Olha só. Só que era um mercado subterrâneo, mercado informal, não tinha CNPJ, ele não pagava impostos, era um mercado meio que clandestino. Né? Porque teu pai e teu avô não foi educado para ser um empreendedor. Foi educado o quê? A minha educação. Estude, tire boas notas, passe um concurso público, fique lá até aposentar. Teu pai foi assim, tua mãe foi assim. Estude, tire boas notas, entre numa empresa e fique lá até aposentar. Eu fiquei 18 anos numa única empresa. Desde os meus 19 até, agora recentemente, depois fui para outros bancos, mudei e hoje tenho a minha empresa. Ah, teve berço de ouro? Não. Meu pai é caminhoneiro e minha mãe era mãe em período integral. Né? Então eu comecei a trabalhar aos 10 anos de idade. Por quê? Porque eu não tinha o que eu queria, comprar um lanche na cantina. Como se fala, né, Jorge? O que um menino no bairro pobre aqui na região metropolitana de Curitiba faz? Eu olhei lá e vendia picolés, falei, vou vender picolés. Né? Então o que eu aprendi com 10 anos de idade vendendo picolé? Aprendi que não se deve vender fiado, eu aprendi que tinha que negociar e que a concorrência bate forte, que eram os meninos maiores que eu queria onde vender, eles batiam em mim para sair da região deles lá. Então você tem que tirar esses aprendizados. Quando a gente pega a parte de crise, num contexto, né, como eu vou falar de crise? Qual é o país que mais poupa no mundo? Né? Japão. Por que o Japão oriental ele poupa muito? Porque ele já passou por terremotos, passou por desastres ambientais, passou por tantas dificuldades, guerras. Ele aprendeu, ele viu na dor como é difícil não ter o dinheiro, né, por um período de recessão. O brasileiro não. Nós não passamos por guerra, não temos desastres ambientais, naturais. A gente vive muito naquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida, né? Então, é isso que a gente precisa agora. Nós passamos os últimos 3, 4 anos em desemprego, 14 milhões de desempregados, 63 milhões de pessoas endividadas. A gente começou a pensar um pouquinho mais. A reforma da Previdência agora, aprovada recentemente pelo Senado, faz as pessoas pensarem um pouco mais. Puxa, eu vou ter que trabalhar mais, estou vivendo mais, e aí? Tenho dinheiro suficiente? Vou depender do INSS? Como é que vai ser, né? Então, tem algumas palavras-chave, pessoal, que o Jorge foi falando aqui de planejamento, de longo prazo, de empreendedorismo, que a gente tem que capturar. E olha, minha sugestão para você, escreva sobre esse tema, né? Porque além de a gente se preparar pensando em alguma cobrança de vestibular, de redação por aí, a gente se prepara como cidadão. E eu queria te agradecer muitíssimo, Jorge, pela tua disponibilidade aqui conosco no Palavrão. A visita aqui no meu espaço. A gente veio visitar justamente para saber do Jorge, pessoal, algumas experiências, algumas possibilidades que podem enriquecer o nosso texto, viu? Obrigada, Jorge. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Uma alegria conversar contigo. Gente, já sabe, né? Então ativa o sininho de notificação, conversa com a gente, curte, comenta, compartilha. Já quando tiver mais Palavrão, Língua e Texto, a gente se vê por aqui. Tchau, tchau.